de novo. Obrigado, André. André Mello. Hoje a gente está conversando com o André Mello. Que estão arquivadas da internet, isso que é legal. O Ronald Reagan era um cara totalmente cafona, um idiota. Daí você vê um discurso chamado We the People dele, você fala assim, meu Deus, por que os caras amam o cara lá? Ah, Margaret Thatcher era uma cafona. Daí você vê, você vê algumas falas dela, ela engolindo os trabalhistas, né? O Reagan era muito sagaz, né? Assim, tem uma coisa... Mas não era isso que era vendido pra gente, O Alan Greenspan, no livro dele... Nem o resultado da política deles, que era um resultado absolutamente positivo. Sim, ele derrubou... O muro de Berlim caiu de podre, cara. O que o Alan Greenspan diz é que ele era, de fato, era relativamente limitado o poder de compreensão dele. Você tinha que falar 2 minutos, ele já viajava... Mas ele era um cara sensível a permitir que as coisas acontecessem. Né? Porque eu acho que isso é um pouco da habilidade política. Não só isso. Então... Você tem que entender que ele era um artista, ele foi governador da Califórnia. Ele era de esquerda, ele migrou. Ele era governador da Califórnia, cara. Aí ele capturou o Zeitgeist, que é o espírito do tempo, né? Exatamente. Eu acho mais que isso. Ele era inteligente o suficiente para saber o que funcionava e o que não estava. Exatamente. Ele teve como é que chama? Ele fez o treino dele na Califórnia. Ele viu que dava certo e que não dava certo. Então, quando ele migra e ele faz essa guinada, ele já vem com uma baita. E o Schwarzenegger foi ao contrário. O Schwarzenegger veio da escola austríaca e ele deu uma guinada para a esquerda, para SG, para toda essa pauta mais voltada ao progressismo americano. E é louco, né? Que a gente pensa assim, a Califórnia, progressista, isso, você tem essa ideia. E quem sustenta aquela indústria toda, grande parte dela é a indústria pornográfica, né? É muito curioso. Começou muito forte, né? Silicon Valley, todas aquelas coisas. Toda a indústria pornográfica da parte do Silicon Valley é o que mantém aquela brincadeira. Mas todo o cinema foi para lá, né? Por uma questão... Não, mas é curioso. Não, para fugir. A Califórnia tem mais coisa, né? A Califórnia tem uma parte agrícola muito forte. Tem a parte industrial. A Califórnia eu acho que é o 3º PIB do mundo, né? Se você pegasse a Califórnia sozinha, mas o pessoal tá saindo de lá, por exemplo, o Elon Musk tá indo pro Texas, né? Não só ele, pra várias Flórida, um monte de gente tá dando pinote pra lá. LinkedIn, ele tá migrando, tem um monte deles estão migrando. Mas tem assim, um movimento bem engraçado nos Estados Unidos. Mas voltando ao ponto. Voltando ao ponto. Qual é o ponto? O ponto era a questão do sentimento de pertencimento e a questão da rede social. Você acabava ficando muito isolado e daí você se calava, porque senão você ia perder cliente, você ia perder... E daí quando entrou a rede social, o pessoal meio que botou o pé na jaca. Eu também meti o pé na jaca. E acabei até perdendo... Não é que é perder a amizade, também é fogo quando vem um amigo seu e fala assim, não te sigo mais até você mudar de... Falei, então, não existe amizade. Não, a mulher de um amigo meu falou assim, não dá mais pra te seguir. Eu falei, amém. Tchau. Pô, mas ela tava te seguindo? Mas é bonito, eu acho legal isso, né? Eu te sigo, olha que bom, você tá atrás de mim, então te bom. Assim. Eu acho eu não gosto muito desse nome. Seguidor é uma coisa meio messiânica, é meio esquisito, né? A internet tem essas duas coisas, usuário e seguidor, né? Pô, usuário é de droga, né? Cara, seguidor tem aquela piadinha de igreja, né? É muito curioso isso, porque lá atrás, no começo... E não é semântica essas coisas, viu, tem uma piada que eu gosto pra caramba, que é assim, né? Posso te seguir? Ela fala, pode, mas eu não sei pra onde eu tô indo. Toma cuidado. Eu lembro que o Facebook foi mais ou menos 2006, que foi até quando a gente se conheceu, acho que estava morrendo o Orkut e ali tinha o Facebook 2006 e tal, que a gente começou... Vocês também foi esse caso também de se topar em rede social? Não. O nosso foi rede real. Foi rede real. Foi analógica, foi a partir de trabalho de agência. Legal. E eu lembro que uma coisa que rapidamente eu percebi isso, que você... tinha determinados conteúdos que você emitia sua opinião, você aglutinava só os seus. Sim. E aí você não via os contrapontos. Como eu sou um cara meio do contra, sempre fui, e eu, por exemplo, num meio de todo mundo de esquerda, eu defendi o Maluf. Eu colocava, mas
provocar, justamente, ainda que eu não gostasse do maluco. Sim, mas como um exercício. Você quebra o maniqueísmo. Como um exercício. Não é maniqueismo. Não, que era sabe, certo ou errado. Né? Não, mas eu acho que é um exercício intelectual, claro, antes de tudo. Claro. Né? Tem que ser provocativo. E é legal você ter ótimos interlocutores. Entendeu? É ótimo. É ótimo. Inclusive, é ótimo ser jantado. Eventualmente, da próxima vez, você vai se informar melhor para não escorregar nas cascas de banana. Então, assim, e aí, eu lembro que eu tinha um amigo que também era assim, e a gente seguia e curtia. Sabe, não, vamos curtir tudo que a gente discorda. Porque se... Mas também você quer arranjar treta. Tá? Porque... Aqueles moleque que... Não, mas não era necessariamente pra brigar. Aqueles cara que treinava jiu-jitsu na praia, né? O cara... Mais ou menos. Porque assim, uma coisa... Não, é porque uma coisa é o cara que você não concorda e posta coisas que você considera imbecis. Outra coisa é a pessoa que é inteligente, que você respeita intelectualmente. Isso. Entendeu? Não, você então, tem os caras que você se assusta, fala, pô, por que esse cara tá falando isso? Né? Então aí você. E aí é um mecanismo de você não ficar preso também só à sua bolha. Pelo menos eu fazia isso lá em 2006, 2007, para ter acesso, para ver o que as pessoas estavam discutindo. Né? Então, curti a página do MBL, por exemplo, porque eu acho umas coisas que eu não concordava. Seu papel é importantíssimo. Não há dúvida. A questão o ponto para mim, voltando, é como que essas ideias podem coabitar, porque eu acho que isso falta um pouco. Eu sinto muito falta de... Eu acho que a tendência cada vez ir mais ainda para as pontas. Só que assim, eu acho que vai ter um momento que vai ter um vácuo tão grande no meio, que daí volta de novo. Mas a tendência é cada vez mais para as pontas. Não tem como agora, porque... a gente tem que ver duas coisas. Neste momento, a tendência é ir para as duas pontas. Sim. Mas, assim... esse movimento ainda vai continuar. É como você está... Não é um momento que assim, quem entrar no meio agora vai ficar agora o elástico está sendo puxado. É como puxar um elástico. Não tem como. Só que uma hora vai ter que voltar. Não, é que vai ter um vácuo no meio, né? Não. O pessoal vai começar a encher vai começar a... Vácuo não tem. O que vai ter é um conflito que vai ter que ser resolvido. É que nem, por exemplo, o que aconteceu. Uma vez eu vi um negociador uma entrevista com um negociador lá do IRA, lembra quando a Irlanda se pacificou, sim, né, sim. tal. Ele falou, cara, chega um momento que as pessoas cansam, entendeu? E daí tá tanto tempo brigando, tal, e daí os caras falam, tá bom, a gente não precisa se gostar, mas vamos tentar achar um... E daí acabou voltando, daí foi o boom da Irlanda, né? Que, aliás, tem um filme irlandês que é maravilhoso, chama The Commitments. É maravilhoso. Né? Eu tinha uma fita cassete com uma trilha do The Commitments, cara. É ótima, a trilha sonora sensacional. Sensacional. E você vê, nos anos 90, os caras estavam no terceiro mundo ainda, cara. Anos 90. Agora virou a Irlanda o tigre asiático, né, da Europa, que é o país que mais cresceu, né? Fora tirando talvez aqueles países, né, do leste, né? Tipo Polônia, Hungria. E você indo para... Depois eu queria que você falasse um pouco da questão de liberalismo e conservadorismo, que para mim são coisas diferentes. Né? Você não sou nem especialista, hein, pelo amor de Deus. E como que você enxerga ideias... Você acha que autenticamente existem pessoas, existem grupos relevantes que sejam liberais no Brasil? Eu acho que nem liberal nem conservador direito. Eu acho que o pessoal nem sabe muito bem o que significa conservadorismo, que é mais um espírito do que uma tendência política, né? Aquela questão do ceticismo, de você que é um movimento contra-revolucionário, né? Na verdade, o conservadorismo cresceu dos exageros da Revolução Francesa, né? Então, o pessoal teve a Revolução Gloriosa, daí os caras começaram a se corresponder, a França viu, daí derrubaram o Luís XVI, né? 16. Na França, e daí começou o pessoal a cortar a cabeça de todo mundo. Inclusive dos que cortaram cabeça. Inclusive dos que cortaram a cabeça, né? E daí isso que é muito legal na internet, e na conversa da internet, um cara te despertar, falar, cara, ó, lê isso, vê isso. Porque o que você pensa de Revolução Francesa não é o que aconteceu. Então daí que acontece. Os exageros da Revolução Francesa
criaram um movimento na Inglaterra de conservador. Calma, a gente quer continuar com o rei, a gente só quer, vamos manter, vamos fazer a coisa evolutiva, né? Com a evolução, não com a revolução. Porque a França, e ninguém fala isso, ficou dando um cavalo de pau também. Ficou indo e voltando. O sobrinho do Napoleão defendeu a Revolução Francesa, se coroou imperador. Depois o sobrinho dele virou imperador. Sobrinho. Daí depois tomaram pau na Prússia. Segunda República. Terceira. Daí até o De Gaulle, os caras eram a Quinta República. 5 repúblicas. Quem é que te conta isso na... A França patinou o tempo inteiro. Ninguém te conta isso. Você fala assim, pô, é tão bom assim que os caras estão na quinta. E a Inglaterra tá na Carta Magna desde 1100 e alguma coisa. Que os caras estão na mesma. A Revolução... A independência americana tá... É que talvez aí tenha a Revolução Francesa seja uma questão das ideias e de um rompimento com aquele status, independente de que durante as etapas, até a estabilização política, houve uma série de instabilidades. Mas tinha uma série até 68, cara. Não para. O francês não para. Os caras estão dando cavalo de pau direto. Você acha só francês? E aqui no Brasil? Não, que foi... Aqui a gente foi golpeado o tempo inteiro, até agora. Cara, não para. A França tá tão bom que os caras... 68... Não, o que ele falou é muito bacana, porque assim, você perde o exemplo britânico, não é falado o que acontece na Inglaterra. Não é falado. Imagina. É muito pouco estudado o que acontece na Inglaterra. Não é. Ninguém fala. Eles têm a Carta Magna deles do século XII. É isso aí. Eles mantiveram uma baita de uma estabilidade e com a aberração que foi as revoluções e contra-revoluções francesas, eles tiveram a questão lá do Henrique VIII, teve derramamento de sangue pra caramba lá. Não é, não. O pessoal também que muito fanboy assim, de britânico, tem um outro foram modelo. sacana pra caramba, fizeram a Guerra do Ópio. Não tô falando, a história, quando você fica mais cético e menos clubístico, fica mais legal. É um pouco triste, né? Você fica menos empolgado. Mas pelo menos você não fica tão à mercê dessas paixões, né? Eu acho que talvez a grande vantagem de ficar velho é essa, né? Ou não. Como diria envelheçam rapidamente, né? Como é que chamava lá? O escritor brasileiro que fez... Eu não sei, eu vou falar do Bowie, que o Bowie falou. Quem? O Bowie. David Bowie falou a beleza da velhice que você se torna, quem você realmente... isso é legal. Essa frase é dele. Só toma cuidado com essas frases de internet, porque a gente nunca sabe se é dele. Se é da pessoa. Do Einstein, né? Eu nunca falei isso, né? Lispector, né? Aparece Napoleão. Warren Buffett também, tem um monte de frases que... O Einstein, né? O Einstein. Aquela do... Agora com inteligência artificial é muito fácil você fazer, né? Cria lá em 2 segundos. Tem vários aí que os caras soltam lá os quotes os fascistas do futuro serão fascistas... Os fascistas de hoje serão... Aliás, esse é outro termo muito engraçado. Que não é dele, não é do... Esse é um termo muito engraçado, né? Eu estava numa das últimas manifestações que teve na Paulista, do pessoal mais a gauche, mais à esquerda. Estava tendo, assim, tinha um bloco que era dos antes. Então tinha anti-tudo. 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 Então, anti-tudo. Anti-Fusca, anti-tudo. E aí, do lado... Cara, como alguém consegue ser anti-Fusca? Cara? Era o anti-anti. O câmbio é duro, realmente. Aí você olhava assim... tipo o Raskolnikov, é o homem do subterrâneo lá do Dostoiévski, né, cara? E aí tinha o grupo dos anarquistas com os socialistas juntos. Anarquista com socialista. Eles estavam unidos contra o fascismo. Mas isso foi Stalin. Não, você falava assim, cara, que sensacional. Você juntou socialista com anarquista, que são antípodas, né? Na verdade, você juntou ditadura com o proletariado com quem diz que não tem que ter Estado. Exatamente. Muito louco. E os dois combatendo o antifascismo, que eu duvido que eles saibam o último passo da revolução lá no Manifesto Comunista é o final do Estado, né? O passo final seria... Sim, em tese. Quando chega nessa parte, daí entra o Stalin e coça o bigode. Gostei de você, vou te matar por último. Essa ideia é boa, vou te matar por último. Primeiro vai ser os fascistas, depois vai entrar os anarquistas. Então, mas aí tem os anarcocapitalistas, os ANCAPs agora, né? Cara, mas tem umas coisas que assim... Você falou do conservadorismo, né? Indo para o liberalismo. Você enxerga... essas qualificações, às vezes, elas são
você enxerga na sociedade brasileira movimentos de atores econômicos relevantes que sejam liberais? Essa é a questão. Cara, eles me decepcionaram um pouquinho, cara, mas atores... a turma da Faria Lima, né, que aderiu a esse projeto aí atual, é o que eles esperavam, né? A gente saiu do o Paulo Guedes, que era Chicago Boy, né, para um Haddad, que fez a tese... Acho que ele tem uma tese, né, que ele fez antes de se formar, que é as vantagens econômicas, a robustez econômica da União Soviética comparativa aos Estados Unidos. Daí o ano seguinte caiu o mundo. Isso aí ele fez em 88. Em 88, ele tava mostrou bem... como estava robusta a não, economia ele critica. Isso aí, eu fui, porque eu participei de uma discussão sobre isso, ele critica a União Soviética. Ele não a tese dele não é uma tese que elogia a União Soviética. Não é questão de elogiar ou não. A questão é você fazer uma tese sobre... É você falar da robustez comparativa em relação aos Estados Unidos. Porque é questão dialética. Ele critica, mas a síntese dele fala. O final dele... Não, você tá de sacanagem. Não, o ponto dele é o seguinte, vamos tentar resgatar. O ponto dele é o seguinte, você pegou um país de economia agrária Mentira. E era bastante agrário. Ainda é. A Rússia estava bem industrializada. Você vê até no Dostoiévski, os caras já tinham fábrica. Isso é lenda. Estava bastante industrializado. Estava crescendo pra caramba. Ao final da Segunda Guerra, quando eles dividem a Alemanha, a Alemanha mais industrializada, mais poderosa, fica pro lado soviético. Exatamente. Tá? Então, assim, não tem... toda essa parte, inclusive eles já estavam bem industrializados. Eles tinham sim muitas terras férteis, porque tinha a Ucrânia, que era o celeiro da Europa, ainda é. O celeiro do mundo, né? que é o lugar mais fértil. Mas da Europa, na época, eles fizeram os caras morrer de fome, né? Mas mas a Rússia já estava bem, já tinha a ferrovia, a Rússia estava se desenvolvendo. Veja, o regime czarista era um regime ainda despótico. Depois que eles fizeram a Duma, mas os caras estavam lá atrás... Fazendo até um paralelo, aproveitando isso aí que você está falando. Não era tão assim... É que tem os dados de PIB, de como o crescimento... Eu não estou defendendo aquilo, é só uma questão factual. Assim como, por exemplo, a China se transformou num colosso, entendeu? Sendo mais radical, talvez mais... A China era bem agrária. E a China talvez tenha o capitalismo mais radical que existe. Né? Não tem direito trabalhista. Foi muito parecido com o que fizeram aqui no Brasil, assim, né? Os milicos fizeram aqui no Brasil, que é o capitalismo de Estado, né? Que crianças estatais, todas não foi o Fernando Henrique Cardoso, o Getúlio, etc. O Getúlio criou algumas, mas toda essa Nuclebras, Eletrobras, estatização das ferrovias, cara. Foi tudo os milicos, cara. Que é de direita. Então, esse ponto é interessante. As agências foi tudo para a FHC, né? Não, as agências para privatização. Eu tô falando os estatais. Quem estatizou? Tudo militar, a maioria militar. O Vargas fez uma porção de estatais, CSN, Petrobras. E os militares depois... vieram pela jaca. O Brasil grande foi... Mas você sabe que teve uma coisa muito legal que o Mourão falou numa entrevista da Globo News? Ele falou, olha, por quê? Porque os generais de 64 eram os tenentes do Getúlio, cara. Revolução 30 anos depois. Eram tenentes com 25 anos, depois estavam com 50 generais em 64. Eles tinham essa mentalidade estatal, positivista, essa coisa de terceiro mundo, anti-americano, tem que ser Brasil, calma, os gringos entrando, as garras. Você vê, quem surfa muito bem nessa linha é o Ciro Gomes, né? Você vê que ele tem um monte de amigo que ele tem essa coisa, não, porque... Projeto nacional. Falou estadunidense pra mim, entregou a pamonha. Substituição de importações, né? Aquela coisa, vamos... Aí daí que você fez? Daí a CSN fazia um aço porcaria, entregava pra uma indústria, pra 4 montadores que entregavam o carro porcaria pra gente. Era isso, esse era o ator. Fechando tudo, como eu tô fazendo agora. Você fecha. Você acha que empresário. Você acha que é petista que fez negócio da blusinha da Shopee? Pra quem interessa? É os caras que tem grande magazine. Foi o velho da van. O velho da van. Não, mas é essa a minha questão, que é a dificuldade que eu tenho, né, de enxergar movimentos econômicos relevantes que de fato sejam liberais. Inclusive na Faria Lima. Sim.
Entendeu? Porque... Eu acho que se você, voltando um pouco assim... É que a Faria Lima tá apostou pesado na questão de juros. Quando tiver juros, os caras estão ganhando dinheiro, né, cara? É o CDI. Não, é o CDI. eu acho que isso é uma controvérsia. Eu até fiz um post outro dia, eu acho que é o contrário. A Faria Lima teve um processo de financiarização gigante ali nos anos Temer, que foram os anos mágicos para crescimento da Bolsa, para aplicações financeiras. A Faria Lima, nessa esteira aí, né, você teve o desenvolvimento da XP, BTG crescendo. Sim. Então você teve as pessoas saindo das fintechs, né? As pessoas saindo dos bancos e indo para as plataformas. Perfeito. E uma queda de juros gigantesca que aconteceu no período Temer. Entendeu? Então, isso aconteceu. A Faria... comecinho do Bolsonaro pré-pandemia, né? E daí começaram a explodir esse monte de prédio, né? Só que a Faria Lima, eu acho que aí ela entrou no engodo, que é o seguinte, porque ela vendeu um negócio de, como o juro era baixo, o CDI, tudo comparava com o CDI, então tudo ganhava com CDI de 2, se você plantava feijão e vender... na verdade, estava juro negativo, né? Então, era juro negativo. E aí, hoje, com o juro alto, é uma ilusão que se ganha mais dinheiro. Alguns atores, quem aplica em juros, ganha mais dinheiro. Só que hoje você tem uma calamidade, só um parênteses, uma calamidade no universo de fundos no Brasil, porque as pessoas estão sacando, porque elas aprenderam a aplicar. Então ela vai lá e compra o título do Tesouro, que é soberano, que é mais seguro, e ele não precisa aplicar no fundo, que come 2% da rentabilidade dele, e entrega menos. Mas parece que o mundo está migrando para renda fixa, né? O mundo está saindo de bolsa, o mundo está indo para renda fixa. Por causa dos Estados Unidos também, né? Tá tendo uma migração forte para renda fixa. Isso talvez é mais momentâneo, né? Porque os Estados Unidos tem uma questão histórica que... Enfim, aí a gente vai... É uma outra digressão, mas... os Estados Unidos, 60% da poupança, 65% da poupança das pessoas e dos fundos estão em ações, né? E você tem uma parte, evidentemente, em renda fixa, e hoje renda fixa está mais atraente. Mas, assim, eu pergunto isso porque eu olho, eu não consigo encontrar atores, que é sempre quando eu pergunto, quem é relevante economicamente que defenda o liberalismo, né? Que tem algumas controvérsias, que é o seguinte, né? O Roberto Campos foi o cara que criou o FGTS. Mas daí você tem que contextualizar. Tem que entender por que ele criou. Você não pode ser anacrônico. Você não podia demitir. Você tinha estabilidade no Brasil. Olha como é que o Brasil era... impressionante, cara. A gente era mais esquerdista do que os peronistas lá na A gente é mais esquerdista que a China. Então, assim, a propriedade privada lá é mais garantida que a nossa. Então, assim, aqui no Brasil, o Roberto Campos, assim, ele criou uma série de mecanismos que existem hoje no Brasil. Né? Ele criou o Banco Central, né? Criou o FGTS, que foi inteligentíssimo. Tinha uma sacanagem na época, quem viveu hiperinflação. Eu era moleque, né? Na época do Sarney. E que é a história da moeda paralela que se criava, que eram as OTNs, BTNs, que era o overnight. Que é o overnight, quer dizer, ou seja, o governo tinha... Era que nem a China, né? Você tinha uma moeda inflacionada pro povão, que tinha que correr pro Carrefour, só que o imposto estava indexado, cara. Ela era uma moeda paralela. Eu acho uma boa alegoria para falar aqui do que ele está falando do liberalismo, porque a gente não consegue pegar quais são os grupos realmente liberais no Brasil. A gente tem um total de mais de 15 mil sindicatos no Brasil. Sim. Sendo que desses, mais de 11 mil são empregatícios. E tem os patronais. E mais de 3 mil patronais. Que outra? E o mais louco, se você tem 15 mil, isso é uma aberração que não tem nada parecido no planeta. Não tem nada. Se você não tem precedente uma coisa dessa. E a obrigatoriedade que vai voltar de pagar isso, né? E você vê o patronal. O patronal, ele gosta desse imposto. Gosta! Porque a Fiesp é uma fonte de reserva. É uma reserva política. Collor caiu, não foi por causa daquele plano maluco dele que ele botou da Zé. Ele caiu quando ele começou a abrir importação. Exatamente. Daí os caras puxaram pro tapete dele. Exatamente. Você não vai se encarar. Então, assim... Foi a Fiesp que derrubou o Collor. Então, assim, você tem um processo aqui que você não sabe... O Brasil não quer ser liberal, o Brasil não quer ser independente. O Brasil, quem está aqui dentro... Por causa dessa mentalidade jeca de proteção. A gente trabalha como se a gente fosse colônia de nós mesmos. Quando privatizaram, quando abriu
A Embraer. A Embraer virou uma referência mundial. Estão roubando engenheiro na Embraer. Mas daí a Boeing vai comprar. Ótimo, compra. É assim, que vira o jogo. Vamos fazer uma outra coisa. A Embraer é talvez o exemplo mais bem acabado. Eu sempre faço ou mais bem inacabado. Não, mais bem acabado. Não porque acabou assim, ainda. Não, é o exemplo mais bem acabado de uma empresa que tem um modelo que seria mais próximo de quem é adepto de uma filosofia liberal. Porque a Embraer, né, vou para o extremo oposto. Por que a gente não consegue fazer blends bons de cafés no Brasil? A gente produz bastante café, mas você não pode importar. Então, a gente produz café, por que você vai importar café? Então, você não consegue criar, né, combinações e você fazer cápsulas de café, por exemplo. A Embraer, a mesma coisa que você falasse assim, a Embraer tem que ter todo o conteúdo nacional. Não. A Embraer compra turbina da General Electric, ela compra da Rolls-Royce. Então, assim, ela capta o que há de melhor no mundo e o que ela tem de melhor. Ela tem uma engenharia que consegue combinar tudo isso muito bem. E consegue. E a Embraer. Não, e a parte comercial dela, elas tiveram grandes sacadas. Não, né? E ela conseguiu dominar nichos de mercado. Primeiro que ela fazia os aviões menores e os aviões, né, para agricultura e também para uso militar, né? E ela começou a entrar nos jatos executivos, né? Entrou nos jatos executivos, é bem sucedida. E aí ela pegou um nicho que as empresas, a Boeing e a Airbus, acreditaram que os aviões com grande capacidade de passageiros seriam o futuro, né, da aviação, inexorável. E ela foi lá e... Concorrer com o 737. E ela começou a concorrer... E ela começou a produzir aviões de 100 lugares. E o que ela faz? Ela faz isso com conteúdo nacional? Não, ela importa. Sim. Então é um exemplo muito bem acabado de uma empresa que exerce o livre mercado. No mercado que é super regulado, que é a aviação, que você tem poucos players que compram. Acho que é um ótimo exemplo. Enquanto, por exemplo, aqui na indústria automobilística... Nunca teve um. Eu lembro o Gurgel. Você não faz mas isso. Mas então, o Gurgel também... mas quebraram o Gurgel. Mas o pessoal sempre sai correndo atrás de subsídio e de protecionismo. Na hora H é isso que você quer. A gente tem um mercado grande e fala, beleza, não preciso exportar. Mas vamos proteger o nosso mercado aqui, beleza. A questão, para mim, assim... eu posso falar de cadeira porque eu estudei numa escola, que é a Unicamp, que é uma escola que acredita no desenvolvimentismo, que acredita nessas teses, entendeu? Então, assim, eu consegui beber desse conteúdo, né, e tentar tirar dali e fazer aquele... Também não é keynesiano. Assim, esse governo faz não é keynesianismo. Não. A gente pode falar disso depois, claro. Mas assim... O desenvolvimentista se amparou naquelas teses cepalinas que aconteceu, que o berço era o Chile, que foi o primeiro que abandonou rapidamente, mas assim, que você tinha países de capitalismo tardio, que eram economias muito agrárias e que para você entrar no jogo, você precisaria de alguém, de uma mão do Estado. Como foi a Coreia também, né? A Coreia é muito análoga ao Brasil, né? Completamente análoga e completamente diferente. Já chego lá. Eu acho que tem uma questão aí que é o seguinte, que a gente fala bastante de Coreia aqui, que é até um tema que a gente vai trazer em algum momento. K-pop. Trazer uns caras K-pop. K-drama. K-drama e K-pop, cara, é uma loucura esses dois assuntos. A gente tem que tomar isso muito a sério. Porque é muito legal. Mas é muito legal. Mas assim, a Coreia, que é um exemplo que os desenvolvimentistas, o pessoal da Unicamp usa, é completamente inapropriado para o Brasil. Você tem uma atuação estatal, é verdade. Só que tem uma diferença básica, porque aqui a gente usou um negócio chamado política de substituição de importações. Isso. Então, assim, a gente está importando muito chiclete, então faz fábrica de chiclete. E aí você proibia. E aí, como o nosso mercado é muito grande, né, você tem um mercado consumidor, o Brasil talvez seja na pior situação. Porque ele é grande. E aí você protegia, você começava fazendo. A Coreia não tinha essa opção. A Coreia, tinha que exportar, né? Ela tinha que exportar. Verdade. Então, o desenvolvimentismo coreano e a intervenção estatal que ocorreu, assim como no Japão... Mais disso, na verdade, no lance da Coreia. Ela está entravada entre Japão, China e Rússia. E tem uma parte dela que foi dividida. Ela tem que ter uma baita de uma defesa, tem que ter uma baita de uma estrutura. Não, o americano investiu mais lá. É um pouquinho diferente. Mas eu acho que a concepção de desenvolvimento foi assim, concordo. Eu vou fazer o melhor produto.
eu vou fazer o melhor produto porque eu vou ter que vender para como o Japão fez também, como o Japão né? fez. O Brasil... Fazia benchmark, né? Pegava, fazia cada vez um pouco mais, com um pouco menos, de repente eles estavam destruindo o Detroit, né? Eles acabaram com o Detroit. Mas você perde a China. Você acha que a China chegou onde chegou como? Aprendendo, fazendo... Então, mas a China um pouquinho, eu também acho que é um pouco diferente. A China é diferente também da... O acordo com Carter é de 78. É um acordo com os Estados Unidos do Antes Nixon. Nixon fez a primeira. Foi Nixon. É engraçado essas coisas, né? A gente acha que foi o cara de esquerda, foi o Nixon que começou o negócio. O Nixon, para enfraquecer. A Rússia estava à beira de uma guerra nuclear com a China. Hoje abriram os documentos, né, que havia pedido de autorização de uso de bombas nucleares contra a China. Os caras quase se pegaram. O Nixon proibiu. O Nixon olhou e falou: os caras vão brigar, o amigo do meu inimigo é meu amigo. E daí ele foi pra lá. Foi pra lá foi pra lá, pra enfraquecer. Daí o Nixon fez daí depois o Carter fez a política de desreconhecimento de Taiwan, né? Você sabe que tem uns caras que eu sou péssimo de lembrar citações, mas assim, tem uns caras que eu sigo e que analisam coisas geopolíticas. Na dúvida foi Churchill. Não foi Churchill, mas alguns caras que falam uma coisa que seria um triplo twist carpado, que é o seguinte: o desenlace dessa crise geopolítica hoje seria os Estados Unidos se aliarem à Rússia. Pois é. Como contraponto à China. Pois é. Por mais louco que pareça. Não, mas e lá atrás aconteceu... Teve um general ano passado, o retrasado quando começou a guerra, um general alemão que ele foi destituído do cargo. Ele falou: gente, a Rússia... Veja, eu tenho família na Polônia, em Cracóvia, e assim, eu tô com o povo... pessoalmente, eu torço pelo povo ucraniano. Ponto. Eu nunca vou torcer pro Putin, agentes da KGB. E tem um monte de gente que cai nessa conversa que Putin é conservador. Mas enfim, isso posto... Putin é russo. Esse general, ele falou que a gente estava entregando a Rússia de bandeja para a China. É isso. Tem gente séria que diz isso. Né, isso geopoliticamente. Tanto é que a China não fez um movimento. Falou: deixa, o quê? Vou ter gás barato. Sabe qual que é a esperança minha? Índia como contraponto, como uma coisa que sobre vários aspectos a Índia vai ser contraponto. Sim. Né? Sobre vários aspectos. Primeiro, na parte econômica, ela tá numa pujança, num crescente. E a China muito mais sustentável. A China tá flopando, né? Eles já estão maquiando há muito tempo os números do mercado imobiliário. É muito difícil. Ainda tem um problema agora populacional dela também. A população, pelo terceiro ano seguido, a população caiu. Não, e só disso aí não tem como reproduzir, porque não tem mulher, né? Eles fizeram aquela política do filho único, daí nos anos 80 e 90 só homem, tem muito pouca mulher. Né? E o estímulo, né? A China tem uma coisa também que é o estímulo para ter filho é muito pouco. Você não tem previdência. E eles saíram da Idade Média para esse dilema europeu, né? Eu quero manter o padrão de vida do meu filho, então eu não vou ter muito filho também, né? De educar bem, né? E daí, se você só tem um filho, você vai ter 4 avós, mas esse drama, quarto, né? E a questão do filho também ter que cuidar de você. Assim, a China tem um problema que ela não tem previdência. Por exemplo, um dos problemas do Brasil... mas parece que tem agora, não tem? Não? Continua não tem? Mas é incipiente. Assim, eles poupam loucamente, né? O chinês poupa. Eu ouço números aí, eu acho que são muito chutados, mas se fala que 50% do salário chinês por mais... Hoje o chinês ganha melhor que o mexicano. Sim. Tá? Mas assim, o 50% do salário do chinês, 60% ele poupa porque ele vai depender disso na aposentadoria. Isso que faz com que a China seja um colosso em termos de investimento de infraestrutura pública. Porque tem uma poupança gigantesca, que foi, voltando lá para o Roberto Campos, o que ele quis fazer também com o FGTS. Isso. Tem uma galera aqui de esquerda... Meu pai trabalhou nessa época, ele falava que nos anos 70 eles não tinham onde enfiar dinheiro. De tanto dinheiro que começou a entrar no sistema. Quando começo dos anos 70, começou a bombar o milagre econômico. O milagre foi por todo mundo. Tinha muita grana, cara. Só que os caras começaram a gastar como se não houvesse amanhã. E daí veio a crise do petróleo e a crise cambial. Na verdade, quem quebrou o brinquedo... Foi o Geisel. Foi o Geisel. Aí, nós falamos junto, hein? O Geisel quebrou o brinquedo. Ele acelerou... O Geisel quebrou. Ele acelerou a economia...
E assim, Geisel e o lance indefensável. do Mário Henrique Simonsen ter sido preterido pelo Delfim Neto, Delfim Neto, isso cara. acabou fazendo com que E todas hoje ele é as nossas queridinho da escolhas- esquerda, né? Era o pois cara é, do muito bolo do engraçado. Delfim, o cara que assinou a AI-5, exatamente, o cara é o cara exatamente. amado O pelo... cara te assinou as 5, né? Que louco isso. Era amigão da Dilma. Então, assim, Dá volta, né? Como as coisas dão volta, né? Essa que é a história. Aí entra- As pessoas aí todo mundo esquecem. Só que hoje em dia, na rede Se social... você fala hoje, só você que hoje não você, imagina. Só que hoje você printa. Não, hoje tem. Hoje você vai Você no histórico. puxa a fonte Mas no eu lembro que eu celular. também- Você não tinha isso antes, agora eu fiz você tem movimento isso. estudantil, eu era do movimento estudantil da Unicamp, né? E eu vi a galera defendendo assim, mas eu sempre fui contestador, né? E aí eu olhava, essa galera mais com pensamento de esquerda, eu falava assim, mas peraí, isso tudo que a gente está defendendo aqui é o que os militares faziam, né? Qual que é a diferença? Não, Porque- eles nunca. Foi assim que eu ganhei o apelido de liberaloide, fazendo uma dissertação sobre que os militares eram estatizantes. Isso. Na verdade, os militares entregaram de bandejas estatal, um país totalmente estatal, burocratizado, tecnocrata. Mas aí volta naquilo que você falou, todos eles eram vem do tenentismo do Getúlio Vargas. Então, Se não me engano, o pai-avô, se não me engano, o avô do FHC era tenentista. Sim. Também todo mundo de esquerda. Sim, todo mundo. Da época de Getúlio Vargas. Isso. Toda essa turma vem Isso. dessa fase do... A gente como a Argentina está derrapando no peronismo até hoje, a gente está no getulismo até hoje. No varguismo até hoje. A queda da nossa monarquia... A gente, por que tem 15 mil sindicatos lá? Peleguismo, é o peleguismo getulista. Não é? A queda da monarquia no Brasil é para que não haja liberalismo. Isso. Né? Porque o Dom Pedro II ele era muito mais liberal. Ele, a princesa Isabel, do que todo mundo. Ele era mais progressista do que, do que a República que veio. Claro. O monarquismo brasileiro era extremamente... queria avançar. As oligarquias se seguraram a rédea, ficaram fazendo jogo de compadre durante toda a Primeira República. Não estou nem fazendo uma apologia da monarquia. Não se trata, é só uma constatação histórica. É fato. Factual. A Fiesp brasileira é de esquerda. Não, tem umas coisas hoje em dia que a gente esquece. O meu pai, né? Daí eu não sou já metemos o suficiente a questão do regime militar para vocês entenderem qual que é a minha posição com o regime militar e com a direita achar que tem que ser militarista. Uma besteira. Isso é uma besteira. De um tamanho de um... Enfim. Um dia eu falei para minha irmã, mas você vai votar no... Como é que chamava aquele senador que era motorista do Marighella, Aloysio Nunes. Aí falei, você vai votar no Aloysio? Eu falei, vou, você deve ficar feliz. Ele era motorista do Marighella lá. Soltou uma gargalhada. Sociologia da USP. Marilena Chauí. Ela soltou. Você não sabia? Daí você pega, hoje em dia, você pega e puxa no celular um Wikipedia ou qualquer coisa. Ele era segurança do Marighella. Tá aqui. Você vai dizer que o cara era... Ponto. É o fato. Se o cara virou outra coisa, se ele pulou o muro, não sei. Não importa. Meu pai também, nessa época, falou assim, André, tal, que eu também era Foi um ótimo chanceler. Da liberação da rede de democratização, diretas já. Ele vai falar, André, teve um movimento com 1 milhão de pessoas. Imagina, pai, você tá louco. 1 milhão de pessoas. Como é que eu só fui acreditar recentemente, quando mostraram a revista Manchete, mostrando lá, tudo bem, é pela família, não sei o que lá, aquelas passeatas que teve no Rio de Janeiro. Que era o discurso mas foi 1 milhão de pessoas. Vai dizer que é de direita, de liberal, conservador, não. Carola, mas os caras meteram 1 milhão de pessoas na rua. Quem é que falava isso pra gente? Ninguém. Então, hoje em dia, você tem informação, entendeu? E você faz a informação... É importante você ter bons mentores, caras legais e honestos que falam, você acha que eu tô falando mentira? Leia isso, vê aqui, pega essa fonte, isso daqui, tal. Você fala, legal. Se você pegar o editorial do Globo... O famoso editorial do Globo que o Bolsonaro decorou, né? Não. Teve dois. Teve o de 64, de página inteira, do jornal lá e do outro do Jornal do Rio, os dois com página inteira, defendendo o movimento, na época era Movimento, 64. E depois ele tem o outro editorial dele, em 83, que eles também defendem, fazem uma baita de uma defesa do regime, né, do regime militar. Então você pega... Isso é uma baita de uma cagada. Né? A Rede Globo, basicamente, ela se fez em cima daquele movimento. Sim.
a grande parte das empresas retransmissoras dela, da televisão e a rádio, todas as rádios. Craque ser chapa branca, né? Não, os donos são políticos. A Rede Globo, a proprietária da Rede Globo, da estrutura de transmissão da Rede Globo em todos no Brasil inteiro, isso não só da Rede Globo, são políticos. Todas as emissoras de rádio e TV. Não, mas a gente fala Rede Globo porque ela tem 60% do predomínio no Brasil e ela faz basicamente a grande informação, ela te faz a grande educação do mainstream no Brasil. E se você pegar a Rede Globo, aí você pega artista falando de democracia, você pega o regime que ela implementa, o que ela faz no futebol, o que ela faz na novela, ela basicamente dita o que a gente é. Foi assim então, durante muito tempo. Porque foi a grande cagada dos liberais, foi esquecer da cultura. Exatamente. Que a gente estava conversando. Exatamente. A grande cagada dos liberais foi achar que cultura era bobagem, que deixa o cara cantar, deixa o cara fazer, daí uma musiquinha, lá. Veja, não estou falando para proibir, mas assim, não havia nada que dissesse que a gente ia ter uma continuidade, porque se o povo não, se a população não acredita naquilo, a coisa não se perpetua. Não tem como. O que eu acho, de um modo geral, é que a população ela está completamente alheia. A Rússia, 90 anos de comunismo, voltou a Igreja Ortodoxa com tudo. Os caras ficaram 90 anos de ateísmo lá, doutrinando. 90 anos depois, os caras voltaram. O russo é fervoroso. Eles são os novos donos dos políticos de lá. Sim, tudo bem que a Igreja Ortodoxa Russa é um instrumento político. Não tem, mas, sempre foi. Mas o problema é que o russo é religioso. Não sei, então não seria nada. Não tem escapatória. O russo é russo. Né? O russo é a melhor definição. O russo é russo. Aquilo é uma verdadeira loucura, né? A gente estava conversando sobre os gulags, né? Os gulags não é uma invenção soviética. Os gulags têm esse nome anterior, é de 1600, 1700. O Dostoiévski ficou num gulag, né? E antes dele também tinha uma outra vertente, ou seja, aquilo lá é histórico, ninguém inventa nada, nada surgiu. Eles vão continuar rezando, mandando pra gulag e bebendo vodka. Não vai ter escapatória. Tanto que esse é um tema importante do Dostoiévski, né? Ele tratava desse tema, isso permeia todas as obras dele. Né? A questão da religião, a questão da existência de Deus ou não, e mesmo inclusive aqueles que achavam que ele estava defendendo a não existência de Deus. Né? Mas tem umas partes que você lê, ele parece que ele é nihilista, mas não é não. Não é não. Se você o grande Na verdade, ele era anticientificista igual o Nietzsche, né? Os momentos de nihilismo dele é quando ele escreveu... Queria o mundo esquematizado. O grande inquisitor, que é um capítulo que você pode ler a parte dos irmãos Karamazov. Você pode... o irmão Karamazov, sei lá, tem quase 1000 páginas. É fantástico o livro, mas cara, hoje quero ler uma coisa super interessante. Pega o grande inquisitor. Vocês pegam uma coisa engraçada para a gente dar uma ilustrada na cultura russa. Tem uma série, não sei se está na Netflix ainda, pegando essa coisa de pandemia, que vê uma série de produções sobre coisa distópica, vírus, pandemia. Tem uma série russa chamada Cidade dos Mortos, foi traduzida aqui. Eu acho que é To the Lake, para o lago, né? O nome original. E é como os russos tratam a pandemia, um vírus. Meu Deus, eu vou falar uma coisa para você. Se aquilo realmente eles são daquele jeito, eu prefiro o vírus. Porque é uma violência. É uma coisa tão absurda a tomada de decisão deles para conter vírus e para se salvarem. É uma crueldade com familiar, com qualquer Eu tenho parente na Polônia. É muito curioso a forma cruel que eles tratam tá entre as a coisas. Alemanha, né? Eles têm aquela coisa da rixa com a Alemanha e com a Rússia. E assim, os caras não topam russo não, cara. Eles são muito... Eles são cruéis. Aliás, a Polônia se lascou, né? O tal do corredor polonês, né? Você vê que a fronteira da Polônia atual, quem fez foi Stalin. Não era assim. Ele empurrou a Polônia para a esquerda, assim, ele jogou para o ocidente. Ele pegou lá Kursk é da Ucrânia. Mas ele empurrou a Polônia toda para a esquerda. Ele pegou toda aquela Prússia, Gdansk lá do Lado Valesco, que era Danzig, era Prússia.
Os caras empurraram os caras tudo pra lá, cara. A Polônia tem um problema parecido com o da Coreia, né? Porque a Coreia também tem essa questão. Tá ali, né? Entre russos, japoneses e russos, japoneses e chineses. 3 povos imperialistas. Em diferentes momentos. E ela sempre foi palco de domínio escravo, brutal. Influência econômica japonesa. Eles estão aliados agora, mas eles têm muito ela sempre foi dividida com o Japão botando dinheiro e a China dominando o território, a parte territorial. Elas sempre tiveram nisso, a Coreia. Sempre palco de muita violência. Né? E eles conseguiram construir no movimento de resistência uma cultura muito particular, um jeito muito bacana, de uma riqueza absurda. Nem idioma eles tinham, né? Eles construíram idioma, a linguagem escrita. Escrita. E fizeram o K-pop, né? Deixa eu dar esqueci aqui, ó. Deixa eu dar um presente aqui pra você, já que a gente tá falando de russos. Uma cervejinha aqui pra você, aqui, ó. Trotsky. Trotsky. Uma cervejinha. Da onde você tirou Red Ale, né? Red Trotsky, diz que ela dá um pouquinho de ressaca. Você sente uma picareta na cabeça. No pescoço. É isso. Não, e o efeito que bate, você fica meio irracional, né? Isso, você consegue pegar mulher com monocelha também. Gente do céu, isso aqui é real mesmo? É verdade. É verdade? E cara, viu, filho? Hoje em dia, eu tô te falando, você comprou ou você fez? Só pra... Comprei. Você comprou? Comprei faz um tempo, aí pra tirar um sarro, falei, deixa eu ver como é que ele... É muito legal você trazer isso aqui, porque é o seguinte, veja se a minha percepção está completamente enganada. Tem uma coisa que eu sinto que na sociedade brasileira, que é a questão dos modismos, e que a bandeira liberal, e que o liberalismo muitas vezes é encampado por uma área da política. Assim, cara, a gente precisa se contrapor ao que tem aí. O que tem ali? O que tem na prateleira? É o liberalismo. E às vezes eu vejo determinadas pessoas defendendo o liberalismo que são absolutamente... Assim como na esquerda também tem isso. O que agora... Para eu ficar bonito na foto, para eu ganhar um emprego, para eu ganhar uma verba, eu tenho que ser de esquerda. Então, tem a esquerda caviar e tem o liberalismo envergonhado. Agora tem a esquerda hambúrguer gourmet também. Não é nem só questão do caviar. Pipoca gourmet também. É diferente do caviar. É o oportunista. É aquela coisa assim. É aquela coisa assim, cara, existe uma bola pingando aqui, então eu vou pegar liberal, porque agora... Não, mas peraí, Rony, aí você tem que ver também assim, a gente vive num ambiente totalmente marrom do público privado no Brasil. E de interferência das áreas de uma forma absurda. Empreender no Brasil é uma loucura, é quase uma eu acho assim. Então, quando você fala para as pessoas serem oportunistas, na verdade, é porque a gente vive de pequenas oportunidades de você pegar e avançar e se desenvolver no Brasil, tanto empresarialmente quanto profissionalmente. A coisa é muito complicada. A gente tem um Leviatã que é muito difícil lutar contra, cara. Extremamente difícil. Ou você se cala, ou você... Então, a sua pergunta sobre liberalismo, eu acho que a gente tem que usar outro termo. A pessoa que é mais a favor da livre iniciativa e menor interferência do Estado é aquela que é propensa maior. Se a gente não tirar um pouquinho as nomenclaturas e ver exatamente o que está em jogo, as pessoas não conseguem identificar as coisas. Você não consegue definir. Está difícil demais. Porque está tudo meio misturado. Você pega aquilo que a gente estava falando. O Delfim é de esquerda. Espera aí, como o Delfim é de esquerda? Ele assinou mais 5. Era o cara que a esquerda batia nos anos 80. Batia nos anos 80. O Ciro Gomes, para contrapor ao lulismo, ele tem ideias liberais. Mas aí ele volta novamente depois, ele volta na sequência, ele vai para outro extremo. Essa coisa do Estado Estado empreendedor e Estado Só que que vai agora... definir quais os recursos escassos. A gente pegou e enfiou, fez 10 estádios de Copa do Mundo. Tá lá aquele de Brasília. 12, né? 12 estádios, só precisava de 8. 2 seria já absurdo, mas... Podia ser 6, né? Como a Alemanha fez, né? Mas a Alemanha é um paizinho de merda, né? Nossa, eles têm problema. Eles têm muito problema lá dentro. Quando eu trato desse tema, eu gosto de dizer assim que o problema
Antes do... Não, são vários problemas, né? Mas antes até de liberar, assim, independente se o Estado empreendedor funciona ou não, o problema é que o nosso Estado não funciona. O nosso Estado... Ontem tem um grupo de política do qual eu participo. O nosso Estado não funciona para você que não quer depender do Estado. Não, ele não funciona para nada. Quem quer depender do Estado é uma maravilha. Mas aí talvez para benesses particulares. Mas sim, eu digo, para o país não funciona. Mas a nossa grande miséria é essa. O Brasil problema, cara. Então, mas esse o meu pai foi diretor da VASP, foi diretor de banco, foi engenheiro. O grande problema do meu pai é que ele conseguia o emprego que ele quisesse nos anos 70. Então ele era pavio curto, daí já viu. Mandava uma fava, e ficava trocando de emprego. A minha tia, ela foi diretora de Cláudia, da revista Cláudia, mas ela tinha passado em concurso público no Ministério Público. Ela abandonou a edição de Cláudia para ir para o Ministério Público. Meu pai falou, você tá louca? Adivinha quem tem uma aposentadoria 8 vezes maior do que a do outro? Se ela tivesse ficado na Cláudia, acho que ela não teria nem FGTS, porque eles não pagaram. A família Tivita não pagou. Você entendeu? Conheço pessoas que se... Conheço casos de gente que se matou, né, da Abril. Então, assim como a lei da informática destruiu o Brasil, toda uma geração que podia ser criador de software, porque os caras queriam ter indústria de hardware, quando o mundo estava migrando para... Você imagina, como o brasileiro é safo para... Veja, isso que você está falando é bem legal o que você está falando. A gente tem hoje exemplo, fazer ilustrar, o Nubank. O Nubank, a primeira vez que eles vieram para o Brasil para montar o banco, para montar o Nubank, eles vieram procurar parceiros de tecnologia para montar no Brasil. Eles não encontraram grupo grande, competente o suficiente para montar um banco no Brasil. Então eles trouxeram e eles vieram inteiro montados fora para montar. Colômbia, né, principalmente. Sim, eles trouxeram, mas a tecnologia veio de Estados Unidos, México. Eles montaram aqui porque não tinha gente suficiente para criar isso aqui. Não tinha. O Brasil, veja, povo criativo, maravilhoso, blá, 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 pode falar o que você quiser. Toda a evolução da internet, a revolução da internet, nós não criamos marcas. Nós não criamos nada, software. A parte nossa de software Exatamente. É um fiasco absurdo. Nós não criamos. A maior empresa Porque ficou esse vácuo geracional. Mercado Livre argentino, é a maior empresa. Listado em bolsa. Exato, listado em bolsa. Mercado Livre, Decolar. Você tem vários marketplace de agronegócio. Você tem vários exemplos. Imagina, cara, os caras da Argentina. O Brasil ficou para trás. Caos. Aí você pega o Brasil que exportava novela. Padrão. Exportava novela nos anos 80. E você vem agora... Você perde a revolução do streaming. Assistiu na época do comunismo. Você perde a revolução do streaming. O Brasil, ano passado, o Brasil produz por ano 550 filmes pela lei do audiovisual. 550... mas a gente tem a Anitta, cara. 550 filmes da língua portuguesa, Veja, sabia? Sabe quantos pagantes unitários do streaming para assistir coisa do Brasil a gente teve? De público? 200 milhões. Vamos voltar para a Coreia. Quantas a Coreia teve? Pois é, o pessoal assistindo filme coreano. Se falasse isso há 10 anos atrás, você fala assim, você bebeu o quê? Eles começaram nos anos 90. O público coreano no mundo é 1,8 bilhão de pessoas. O K-pop Blackpink, que foi fazer um evento nos Estados Unidos, mandaram desviar o aeroporto deles para eles não bloquearem os fãs do aeroporto. É isso aí. JFK. Mas para mim, Tiberê, volta tudo na questão. Eles fazem tudo para vender para fora. Eles fazem para vender para o mundo. Eles fazem para vender para o mundo. O empreendedor brasileiro, de um modo geral, pensa com a cabeça, vou fazer um negócio para o Brasil. Veja, peraí, não é só empresário, porque a gente está falando de indivíduo, todo mundo com acesso da rede. A questão o problema é a sua cultura. Você não consegue. Você pode até vender chiclete, mas o chiclete tem que ser minimamente bom, entendeu? E se o chiclete já está pago, meu amigo, você vai fazer qualquer bosta. E André, a gente volta aqui onde está falando. Você faz um filme, qualquer filme, já está pago. Eles não têm preocupação em agradar o público. A gente não faz nem para o público interno, nem para o público interno. Bilhete de cinema foram 120 saiu de bom milhões. Ultimamente? O Mussum é um filme legal. O roteirista é um cara paulista que está morando no Rio de Janeiro, que ele faz alguns filmes com o Hassum. Então tem alguns caras que estão tentando sobreviver. Agora, veja bem, eles fazem para Mas, fora. Você falou, eles fazem para fora. Agora, eles fazem para fora. E qual é o argumento deles para fazer para fora? Eles vendem o quê?
Eles não fazem tanto pra Eles- fora que porque eles eles não fazem nem inglês, eles estão tudo falando em coreano. Não, Exato. mas é que, Americano mas, não é, gosta Mas eles mas a vendem um mentalidade modo é de fazer eles pra vendem frente. um modo de vida que as outras pessoas querem E consumir. os Estados Unidos tá voltando o quê? E você tá vendo um movimento cultural nos Estados Unidos de retorno a americano fazer coisa pra americana. Eu tô até com esse boné aqui do Yellowstone. Um amigo meu chegou dos Estados Unidos, dos carros antigos, me deu esse boné, né? Eu achei que era do parque de Yellowstone. Eu tô lá assistindo Netflix. É do rancho. Daí minha mulher falou, essa série é legal. Daí eu conheço esse símbolo aqui. Daí eu fui ver que era de uma série que é uma série totalmente anti-woke lá nos Estados Unidos, Você do assistiu? Kevin Costner, e que tá fazendo mais sucesso que Dallas, né? E assim, e tá tendo desdobramento, já tem a história dessa família em 1830, 1920, tá na Paramount agora, assim, virou um fenômeno esse negócio. É sobre a história de Montana lá, seria o maior rancho do lado. Eles estão enfiados entre um parque estadual e uma reserva indígena. Daí tem briga com os índios, Isso limita o avanço da cidade. E veja, e os caras assim, são tipo meio Peaky Blinders, é uma família totalmente mafiosa, assim. Se eu fosse de Montana, eu ia ficar puto, porque parece que Montana é sucupira, entendeu? O cara come a governadora, o cara... É tipo sucupira, é tipo coronelismo, entendeu? E, cara, tá fazendo um baita sucesso lá, cara. Você explodiu, cara. Tá na 8ª temporada. O Kevin Costner encheu o rabo de dinheiro, fazendo spin-off pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. Tão desesperados pra ver se vai já tá na 8ª temporada. Na 8ª? Oi? Tá na 8ª já? Acho que Yellowstone tá na terceira. Na sexta, eu acho que é sexta. Quinta pra sexta temporada, acho que. Estavam negociando a sexta temporada. Já tá esticado Não, mas demais. É uma que loucura, é um eles sucesso. sempre foram muito bons de fazer roteiro. Né? A questão da Coreia... A questão não é ser muito bom de fazer roteiro, é você escrever pro outro. É pra você não fazer as suas questões pessoais. E É o filme, disso que a gente o tá cinema falando. americano também